Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, professor de História. Hoje nós iremos refletir um pouco com vocês sobre a civilização romana, uma civilização considerada dentro da antiguidade como clássica, assim como foi a civilização grega. Quando se fala do processo de formação dessa civilização romana, é imprescindível observarmos a história política romana, porque se nós quisermos pensar a formação política dessa sociedade, teremos que observar o desenrolar de como a sociedade romana ela vai perpassar politicamente. E dentro desse processo político, nós iremos notabilizar 3 momentos distintos. Nós temos a monarquia, ou a realeza, que é a primeira fase política da história romana. Nós temos a segunda fase, que é a chamada república aristocrática. E a terceira fase, o império. Olhando para a primeira fase desse processo da formação dessa civilização clássica, nessa primeira fase, que nós vamos caracterizar como a monarquia ou a realeza, nós temos aqui um dos pontos fundamentais para pensarmos é a origem de Roma. Roma vai se originar nesse momento e dentro dessa origem romana nós temos aspectos históricos. E quando se fala dos aspectos históricos, está se falando do processo de povoamento de Roma por diversos povos. Roma vai ser ocupada por diversos povos, entre eles etruscos, úmbrios, voscos e os chamados italiotas. Os italiotas que teriam sido os primeiros a chegar no território de Roma. Roma que tem uma geografia muito melhor em termos de proporcionar um povoamento ou atrações de povoamento que a geografia grega. A geografia romana ela nos mostra uma Roma estrategicamente muito bem localizada, principalmente em relação ao Mediterrâneo, ali na chamada Península Itálica. A geografia romana nos mostra um relevo pouco acidentado. Se você olhar para o território romano, ele é um território propício ao desenvolvimento de atividades agropastoris, justamente porque ele não tem um relevo tão íngreme, ele não possui um relevo tão acidentado. Então, nesse aspecto, nós vamos observar que a ocupação de Roma, geograficamente falando, ela é viável para o processo do solo. O solo romano é um solo de boa qualidade, pelo menos grande parte desse solo. E isso é um atrativo para diversos povos, entre eles, como nós falamos, os italiotas, que teriam sido os primeiros a chegarem em Roma. Mas é preciso observar que a história romana é uma história também do povoamento, da origem, é uma história também marcada por uma lenda. A famosa lenda dos irmãos Rômulo e Remo, que costumamos muito observar nos livros de história, ou lembrar da lenda, olhando para a loba. A loba que teria amamentado essas 2 crianças que foram jogadas no rio Tibre, quando Roma ainda não era Roma, Roma apenas era tribal, era uma aldeia, e a loba teria amamentado esses irmãos. Depois os irmãos foram encontrados por uma família de pastores, agricultores. Quando eles cresceram, eles voltaram para a aldeia e destronaram aquele que tinham jogado ele ao mar. E a partir daí, o que se observa é uma tragédia na história política romana. Uma tragédia que vai perpassar na República e no próprio Império. Ou seja, Rômulo vai matar Remo. Um irmão mata outro irmão por uma questão da disputa de poder. Quem deveria ser o primeiro rei de Roma era Remo, que era o primogênito. E Rômulo assassina Remo. A partir daí ele vai fundar a cidade-estado, aqui na Península Itálica. Ele irá fundar a cidade-estado e vai dar um nome para a cidade-estado,
Roma. A lenda, ela acaba servindo para explicar não só o processo de origem, mas para mostrar algumas tradições da história política romana, entre elas a disputa de poder, de uma forma extremamente violenta e sanguinária. Observe que quando chegar lá na República, e até mesmo no Império, essas disputas de poder que vão ocorrer em Roma, são disputas que vão ter essa natureza extremamente violenta e eu diria trágica, como foi aqui no aspecto que envolveu esses dois irmãos, Rômulo e Remo. Além disso, uma outra grande marca que se observa nessa fase é a centralização monárquica. Apesar de nós termos várias instituições políticas, como é o caso, por exemplo, do Senado, que ele já se faz presente aqui nesse momento, a Assembleia Centuriata, que é uma assembleia militar, mas o grande personagem político aqui é o monarca. O monarca é o grande personagem político. Os primeiros reis de Roma foram reis lendários, como é o caso de Rômulo. Os últimos reis de Roma foram reis etruscos, como é o caso de Tarquínio o Soberbo. Então essa é uma característica política presente na história da formação de Roma durante a monarquia. Uma outra coisa importante que nós já vamos notabilizar na história romana, desde a realeza ou da monarquia, é que a sociedade romana ela já é uma sociedade dividida em classes. Ou seja, principalmente entre patrícios, e quando se fala de patrícios, estás falando de homens livres, estás falando de aristocratas, se fala de homens que têm direitos políticos. Observe que os anciões que ocupavam o Senado romano, nesse momento, ou seja, os mais velhos, eles vinham da classe patrícia. Os senadores eram os mais velhos ou anciões que pertenciam à classe dos patrícios. Os patrícios são proprietários de terra. Os patrícios, eles são descendentes dos primeiros romanos. Eles são descendentes dos latinos. Tá? Eles são descendentes dos italiotas. E isso coloca os patrícios numa categoria de classe social dominante durante essa fase. Mas em contrapartida nós temos também os plebeus. Os plebeus, eles são romanos. Eles só não descendem dos primeiros romanos. Os plebeus, a principal ocupação que eles vão exercer, o principal ofício que eles exercem durante a realeza, é o ofício de camponeses. Eles são camponeses. Eles não têm direitos políticos. Salvo ali no final da monarquia, que alguns plebeus vão adquirir alguns direitos, né, lá do governo do Tarquínio o Soberbo, que é uma tentativa do Tarquínio de se popularizar, de ter o apoio dos plebeus. Ele chega a fazer algumas concessões para os plebeus, segundo alguns historiadores. Mas o que se observa de uma forma geral, que quando você fala do plebeu, você está falando de pequenos agricultores. Pelo menos é o grande ofício que eles vão exercer durante essa fase. Alguns desses plebeus, e aí quando nós falamos de alguns, nós falamos de uma minoria. Uma minoria desses plebeus acabam sendo escravizados por dívida. E uma outra minoria vão trocar favores com a aristocracia patrícia. E ao trocar favores, se tornam o que nós vamos chamar de clientes. Então, uma minoria de plebeus são escravizados por dívida, por patrícios, nessa fase, e uma outra minoria trocam favores com a aristocracia patrícia, favores jurídicos, favores econômicos, e são chamados de clientes. Daí o termo clientelismo, tão presente na República Brasileira, inclusive dos tempos atuais, troca de favores. Esse termo clientelismo ele tem origem aqui, desse cliente plebeu presente na fase da realeza. Entretanto, essa fase ela termina a partir de um golpe político, um golpe da aristocracia senatorial. E um dos principais recursos que o Senado utiliza para justificar esse golpe contra o último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, ou seja, a principal narrativa que o Senado vai utilizar é que a monarquia é sinônimo de tirania. Ela não é uma forma de governo que vem representar os interesses do povo de Roma. Roma deveria ter uma forma de governo, olha só que interessante, Roma deveria ter uma forma de governo que representasse os interesses do povo de Roma, ou seja, uma res pública, como se fala em latim. Res publica,
Em outras palavras, uma república, uma forma de governo de responsabilidade pública. É a partir daí que nós temos a justificativa da aristocracia senatorial. Eu diria uma das principais justificativas que a aristocracia senatorial encontra para poder estabelecer a República Romana. Uma república que, por mais que ela nasça dentro dessa perspectiva de satisfazer o povo de Roma, de ser uma forma de governo de responsabilidade pública, mas uma república que, na verdade, ela fica muito distante no atendimento, principalmente para o povo de Roma, no que diz respeito a atender a população romana, principalmente em melhorias sociais. Essa população ela vai ter que lutar até mesmo por direitos. Durante a República, por exemplo, o início dela é marcado por lutas sociais. Os plebeus, eles lutam por direitos contra os patrícios, realizam greves, abandonam Roma, pressionam a aristocracia patrícia para adquirir direitos matrimoniais, ou seja, casar com patrícios, que eles eram proibidos, direitos a ter uma representação política, que eles não tinham, como vai ser criado mais tarde o tribuno da plebe, direito a não serem escravizados por dívida, porque os plebeus são romanos. Então eles lutam também por esses direitos, e a partir dessas lutas, o que se observa é que os plebeus eles realizam tais manifestações e conseguem uma série de direitos. A aristocracia concede esses direitos através de várias leis. A lei Licínia, a lei Canuleia, e talvez a mais importante dela, que inclusive vai fazer parte do direito romano, o direito romano que é uma das grandes heranças deixada pela civilização romana, vai fazer parte, que é a lei das 12 tábuas, que é a lei que vai abolir a escravidão por dívida, que é a lei que vai, pelo menos do ponto de vista jurídico, é a lei que vai garantir que futuramente plebeus possam ter direitos à terra, principalmente as terras conquistadas e que ficam nas mãos do Estado. Pelo menos do ponto de vista jurídico, nós iremos observar isso. Então, os plebeus lutam por direitos. Uma outra grande marca da República Romana é o papel do Senado. O Senado, na verdade, ele é o grande expoente político da República. O poder está centralizado nas mãos do Senado. O Senado cuida das leis, ele faz as leis. O Senado indica a maioria das magistraturas, os cônsules, os pretores, os questores, os censores, os edis, os ditadores, onde grande parte dessas magistraturas cuidam de diversas funções de Roma. Uma delas vão cuidar da defesa, do abastecimento, da questão tributária, da questão administrativa. Então, grande parte desses magistrados, eles são indicados pelo Senado romano. E o Senado, ele cuida do orçamento. Ele cuida, evidentemente, da questão dos gastos públicos. E aí ele se torna a grande instituição política da República Romana. Além disso, a República é marcada também por uma política expansionista. Essa é uma das grandes marcas da formação do Estado romano durante o período republicano. Uma política expansionista que, no primeiro momento, ela é interna. Ela vai ocorrer ali na Península Itálica, mas que posteriormente ela se dá dentro de um campo extrapeninsular, ou seja, os romanos irão dominar além da Península Itálica. E isso vai acontecer a partir do momento que eles superarem os chamados cartagineses, pela disputa do monopólio no Mediterrâneo, através das famosas guerras púnicas. Roma vence Cartago, Roma passa a ter o monopólio do Mediterrâneo, transforma o Mediterrâneo numa espécie de Nostromá, um grande lago salgado romano, e a partir daí Roma realiza uma expansão extrapeninsular, dominando os territórios da Europa Ocidental, dominando territórios no Oriente Médio e até mesmo no chamado norte da África saariana, que é o caso do Egito. Uma política expansionista que vai trazer dois grandes resultados para Roma: a concentração de riqueza, principalmente de propriedades fundiárias. Nós teremos uma concentração fundiária, ou seja, o que deveria ser terras conquistadas, públicas e distribuídas para os plebeus, essas terras públicas ou ages públicos
se transforma em ages privados. Essas terras acabam se concentrando nas mãos dos setores aristocráticos, da velha aristocracia e até mesmo da nova aristocracia, formada ali por uma classe de plebeus enriquecidos. Então, esses setores aristocráticos é que concentram essas propriedades. Você não tem um Estado fazendo uma política de reforma agrária. Você não tem um Estado romano fazendo acontecer o que está lá na lei das 12 tábuas. Pelo contrário, o expansionismo gera uma política de concentração fundiária. Além disso, o expansionismo também vai gerar o aumento do número de escravos. Boa parte desses povos que os romanos irão dominar, eles vão transformar em escravos. E os resultados dessa concentração fundiária e do aumento do número de escravos, o resultado de tudo isso para Roma é uma profunda crise socioeconômica, sentida principalmente por esses povos dominados, que estão sendo convertidos em escravos, que estão pagando altos tributos, o que vai inclusive gerar revoltas ou ameaça de guerras civis, revolta de escravos, ameaça de guerras civis nas províncias, e até mesmo a questão relacionada a um inchaço populacional. Nós teremos inchaço populacional, nós teremos aumento do número de plebeus pobres e miseráveis. Então, essa República Romana, por conta dessa política expansionista que vai trazer essa concentração fundiária e o aumento do número de mão de obra escrava, essa República Romana, ela tende a entrar em crise. Ela tende a perpassar por uma crise, uma instabilidade. E isso fica muito notório quando você observa a chegada de militares ao poder. A República terá a presença de militares ao poder. Né? Nós teremos um processo de militarização da política romana na República. Uma militarização. Mesmo com os irmãos Gracos, Tibério, que propôs uma reforma agrária, Caio, que propôs a distribuição de trigo gratuito para a plebe romana que estava passando fome, mesmo os irmãos Gracos tentando democratizar as riquezas, eles não conseguiram. Tibério foi assassinado, Caio cometeu suicídio. E aí o que se percebe é que a República ela vai mergulhar em uma crise. E essa crise favorece a chegada de militares, de ditadores militares como Mário, como Silas, ou até mesmo a formação de triunviratos militares, como o primeiro triunvirato que se destacou Júlio César, que foi brutalmente assassinado na porta do Capitólio, na porta do Senado Romano, como o segundo triunvirato, que vai se destacar Marco Antônio, que teria se apaixonado por Cleópatra e dado de presente para Cleópatra o Egito, e o próprio Otávio, que é um outro grande general, que vai se destacar no segundo triunvirato. E diante dessa instabilidade e dessas ameaças de Roma entrar em colapso, o que é que ocorre? O Senado chama Otávio, que é uma espécie de herdeiro de Júlio César, chama Otávio e cumula Otávio de uma série de títulos e cargos. Otávio vai ter uma série de cargos e títulos, entre eles Pontifício Máximo, principal chefe das magistraturas. Outra coisa interessante, outro título importante, Augusto, divinizando o poder de Otávio, e dessa forma nós teremos o nascimento do Império Romano. O Império Romano, que dentro desse processo de formação do Estado Romano, o Império Romano que na verdade centraliza o poder nas mãos dos imperadores. Os imperadores passam a ser os principais personagens políticos, o que não significa dizer que as instituições republicanas, como o Senado, vão desaparecer. As instituições republicanas continuam existindo durante o Império, mas os grandes protagonistas são os imperadores, que centralizam o poder em suas mãos. E nós temos esse império, dois momentos distintos. O Alto Império, onde se terá a estabilidade, a famosa Pax Romana, desde as fronteiras até a famosa política do pão e circo, em Roma, que é a grande marca do Alto Império. E no Baixo Império, nós teremos uma crise do escravismo, por conta da paralisação das ocupações romanas. Roma para de se expandir, a crise do escravismo, eu tenho o surgimento do colonato, da vilai, da servidão,
das vilas de subsistência, que acaba levando Roma para uma profunda crise política, uma crise acentuada pelas invasões externas, como vai ser o caso das invasões bárbaras. Além, é lógico, de outros fatores, né? A anarquia militar, a fragmentação política do território, que alguns imperadores estão dividindo Roma, e é lógico, a própria oficialização do cristianismo. O cristianismo que surgiu no início do Império como religião perseguida, ele é oficializado pelo Edito de Milão, pelo Edito de Tessalônica. E o cristianismo oficializado significa a subversão ainda mais dos valores romanos. Ok, pessoal? Um grande abraço.